Então, boa tarde a todos. Vou dar início à nossa aula aí de projeto e construção de máquinas. Hoje, quarta-feira, 5h20 da tarde, turma do horário EF, né? Qual que é a nossa proposta de hoje? Aula passa, vamos falar um pouco das aulas anteriores, né? Nós falamos ali de conceitos relacionados ao perfil do projetista, falamos de alguns conceitos em relação a características do produto que nós vamos desenvolver, correto? E falamos também algumas características associadas ao software e colocamos aquela atividade. Só tirar aqui minha segunda tela, está com som, pronto. E falamos um pouco daquela atividade relacionada ao desenvolvimento do rodízio lá dentro do Solid, né, do software. Então, nós propomos lá, colocamos a proposição de vocês desenharem aquele rodízio que tinha pré-definido algumas etapas e tinha que determinar alguns parâmetros lá do eixo. Tranquilo. O que é a nossa proposta de hoje? Nós vamos pegar todos esses conceitos discutidos até o momento e vamos aplicar ele numa necessidade, numa demanda, tá? Então, eu vou explicar com vocês com calma. Vamos lá. Antes de começar qualquer definição, qualquer apresentação, eu quero ressaltar essa frase, e essa frase eu vou explicar ela diversas vezes em outros contextos para vocês ainda durante a aula. Um projeto só poderá ser considerado como incorreto caso ele não atenda às exigências previamente especificadas. Do contrário, se ele atende, ele poderá apenas apresentar, né, características de eficiências distintas, um em relação ao outro. Já eu volto nessa frase e explico ela novamente para vocês, tá? Qual que é a nossa proposta da aula de hoje? Na verdade, não é na aula, ela começa aqui na aula, mas ela vai terminar, teoricamente, quando vocês fizerem a entrega, vai ter uma entregável, não é valendo ponto ainda, tá? É uma atividade apenas de vivência, conhecimento e ganho de expertises, associados àquele rodízio que a gente trabalhou. Então, ali a gente fez um desenho de um rodízio, de umas partes componentes, se familiarizamos com o software em questão de desenho de peças e desenvolvimento, né, montagem, tá? E aí, com base nessas características do rodízio, com base naquelas características que nós falamos na nossa aula passada, em relação a produto, né? Quando eu desenvolvo um produto, esse produto que eu penso nele, ele surge, qual que é a demanda, né? Ou é uma necessidade do mercado, ou é um projeto de correção, né? Como assim correção? Tá tendo uma falha, uma quebra, um problema dentro da indústria, e eu preciso reparar esse problema, ou simplesmente alguém quer. Tem a necessidade de um cliente, o cliente vai lá, eu quero, e aí a gente desenvolve. Mas esse produto final que nós pensamos, que nós temos aí a necessidade de desenvolver, quando eu penso nele, lembramos que a solução de um problema não tem apenas uma resposta, né? Por isso que a gente fala aqui, ele tem diversas saídas. Ele só não vai estar correto, essa saída, essa possibilidade que nós pensamos, caso ele não atenda às especificações, né? Mas se ele atender às especificações, professor, eu fiz um modelo, meu colega fez outro. Tudo bem, talvez um tenha uma característica mais eficiente do que outro em certos pontos, em certos quesitos, um de funcionalidade, outro de fabricação, né? Outro de layout. Isso aí são pontos que nós vamos discutir ainda. Mas será que esse meu produto que eu vou pensar, ele é funcional, né? Ao mesmo tempo, será que ele é seguro na questão de utilização, montagem, durabilidade, resistência, né? Será que esse meu produto que eu estou fazendo, provavelmente ele ainda não é uma novidade no mercado, existem outros similares. Será que ao mesmo tempo ele é competitivo com o que tem no mercado? Ao longo do tempo, começar a ser utilizado, ou até mesmo na primeira impressão do cliente, quando ele vê o produto, será que esse nosso produto ele é confiável? Transmite confiança? Lembra do exemplo da tampa do forno, né? De um vidro, 2 vidros, 3 vidros. 3 vidros não quer dizer que traga melhor eficiência, mas traz uma confiança, né? Um conforto para o usuário. 3 vidros é bom. A gente usa esse exemplo aqui durante a aula, né? Utilizável é a função dele. Será que ele vai ser possível de ser manufaturado? Pensei lá numa geometria de uma peça altamente complexa.
que talvez ali na hora da fabricação dê um pouco de trabalho, mas será que ele é manufaturável, né? E o resultado, será que ele é mercável? Será que o mercado vai aceitar ele para ele poder ser comercializado? Será que vai despertar o interesse de outros revendedores por parte desse meu produto, para ele ter lá na prateleira dele vender, né? Então, com base nessas características, cuidado, nem sempre nós vamos atender a todas as características, tá? Umas mais do que outras. Levando por base essas características na tomada de decisão, e pensando nessa linha de raciocínio técnica, o que é a linha de raciocínio técnica? Nós temos lá uma demanda do nosso cliente. Vou até mudar aqui o ponteiro aqui, para colocar uma corzinha para facilitar a leitura aí. Nós temos lá aqui, ó, uma demanda do cliente, né? Sabemos a função do nosso produto. Sabemos o princípio de trabalho dele, a constituição do mesmo. Mas e aí? Esse produto, para ele se tornar efetivo, nós precisamos tomar algumas decisões. Quais decisões seriam essas? Será que ele é, né, em questão de ergonomia e segurança, questão de produção e montagem, com sistema de validação, tudo isso impacta em quê? Custo e prazo, né? Logicamente, não somente em custo e em prazo, vai impactar o quê? Será que minha equipe ela é capacitada para tal situação? Né? Será que meus projetistas terão capacidade, conhecimento para desenvolver alguma coisa, vamos chamar de bacana, mas que atenda de forma à expectativa do cliente, né? E aí, eu vou ter fornecedor para os produtos que eu estou selecionando? Eu pensei num produto novo, uma tecnologia nova, mas nós estamos aqui na região nordeste do Brasil. Será que eu tenho um fornecedor desse produto aqui na região nordeste? Eu tenho lá no sul e no sudeste. Então, temos no Brasil, beleza. Mas então, dentro do meu custo, eu tenho que lembrar que eu tenho que trazer essa matéria-prima, esse insumo de outra região, tá? Pode ser o contrário também, pessoal. Às vezes a gente é competitivo num produto, porque na região ele é mais barato do que em outras regiões do Brasil, né? E assim por diante. Por que nós estamos discutindo tudo isso? Vocês fizeram aquela atividade lá dentro do rodízio, de construir o rodízio, desenhar e montar, já com o intuito de familiarização com o software para chegar justamente neste ponto. Como assim neste ponto? Agora, vocês se colocaram no lugar de projetistas, tá? E eu peço a vocês que vocês pensem na solução desse problema. Não é um problema, é uma necessidade de um cliente. O cliente chegou para nós falando que ele precisa de um rodízio, tá? Que tenha uma capacidade de carga de 250 quilos unitário. Então, cada rodízio tem que suportar 250 quilos. E tem que ser capaz de operacionalização, de trabalhar a uma velocidade de 5,4 km por hora. Não tem necessidade de freio. Não, ele é estático. O que é o estático? Eu usei o exemplo do carrinho de compras, né, do supermercado. O carrinho de supermercado, nós temos as duas rodinhas traseiras estáticas e as duas rodinhas dianteiras bobas, né, livres, que faz o direcionamento. No nosso caso, o nosso rodízio ele é estático, não tem articulação de giro, apenas da roda, né? E tem que superar obstáculos de 40 milímetros de altura. Por base nessas características, o que foi feito para vocês? Aí dentro do AVA agora, se vocês entrarem lá na nossa turma de quarta-feira, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, né, quarta-feira, tá? Tem aqui, ó, aula 5, né? Aula prática, atividade de desenvolvimento. Então, tomando por base o modelo desenvolvido em nossa última aula prática, né? Essa figura do rodízio, e especificando os conceitos discutidos em nossa última aula teórica, aquilo que a gente mostrou, né? Das características do produto e os impactos tecnológicos dele. Desenvolva um rodízio que atenda às seguintes especificações de funcionamento. Então, aqui eu repliquei aqueles dados. Capacidade de carga, velocidade de operação, obstáculos para serem transpassados, né? Estático e sem freio. A partir dessas premissas, que são as premissas que o cliente trouxe para a gente, você deverá desenvolver de forma individual um rodízio para atender a demanda desse cliente. Tranquilo? Aí eu vou ressaltar aqui a frase. Agora eu vou voltar a essa frase pela segunda vez para a gente discutir ela dentro do âmbito. Professor, como eu sei se meu projeto
está certo ou errado? Primeiramente, ele não vai valer nota, mas a gente vai fazer um brainstorming, a gente vai fazer uma discussão em relação aos projetos, tá? Aos resultados. Como eu sei se ele vai estar certo ou errado? Ele vai estar errado se alguma dessas demandas não forem atendidas. Mas tem um parênteses aí também. Por exemplo, se um empecilho for essa altura no meu projeto, para esta aplicação, não que ele esteja errado, ele não tem funcionalidade, mas ele pode ter uma funcionalidade para uma outra aplicação. Então, tecnicamente, nem assim ele vai estar errado. Para esta aplicação, ele não é ok, não ok. Mas, em compensação, entre características de projetistas, pessoas, perfis que nós temos aqui, experiências dentro dos alunos, que é o nosso, digamos, setor de projetos, né? Nós somos os projetistas aqui, todos nós. Poderão surgir ideias distintas, e aí a gente faz essa análise, né? Contratando que apenas características de eficiências distintas. Então, um vai trazer uma funcionalidade para atender a carga, talvez mais interessante do que outro. Em compensação, esse outro, ele fez ali uma caracterização que essa altura é bem mais eficiente do que aquele que fez uma caracterização mais de carga. Ou seja, nem sempre o seu projeto ele vai atender a todas as demandas. Logicamente, você tem que atender o mínimo de uma forma. Que forma? Aquilo que a gente impôs aqui. Impôs não, né? Apresentou. De uma forma funcional. Então, ele vai ter que ter velocidade, capacidade de carga, superar obstáculos de uma forma funcional, de uma forma segura, de uma forma confiável. Logicamente, o layout que eu pensar, ele tem que ser manufaturável, né? O produto final, será que ele vai ter uma estética ali que vai tornar ele mercável? Ele vai trazer uma certa confiança, a hora que você bate o olho e olha na prateleira, né? Eu sou um cliente passando, preciso comprar um rodízio, e aí você vê aquele rodízio ali, pô, traz aquela confiança, né? Eu estou falando isso porque são coisas que acontecem, tá? E aí, quando você vai desenvolver o seu produto, muitas vezes você se bate nesses pontos e você pensa assim, estou desenvolvendo meu produto, quando eu vou fazer aqui um comparativo com outras ideias, eu vejo que meu produto precisa de melhorias. Fique tranquilo. Todo projeto ele pode sofrer otimizações. Isso é uma coisa muito interessante. Você, como projetista, ao terminar o seu projeto, você vai ser a primeira pessoa a saber como melhorar o que você fez. Por que isso? Porque durante o processo de desenvolvimento, o processo de fabricação, o processo de montagem, você vai se deparar com pequenos empecilhos que você mesmo já vai pensar, nossa, se eu tivesse feito isso diferente, a montagem seria mais fácil. Ou se eu pegasse essa peça e tivesse desmembrado ela em duas, seria mais fácil o processo de fabricação. Ou seja, quando você chegar lá no final do seu projeto, você já vai saber como melhorar ele. Logicamente, você tem que ter um discernimento, uma calma, uma noção de que ele, nesse primeira ideia, nesse primeiro protótipo, nessa primeira concepção, atende ao mercado, e aí eu vou lançar esse produto. Por que isso? Porque ao mesmo tempo que eu já sei melhorar pequenos detalhes, o mercado vai me trazer essa mesma resposta. Vão surgir outras características que no meu linha de conhecimento, lembra que a gente pensava lá naquela linha tecnológica que a gente viu? Produção, engenharia, manufatura, né? Vem aquelas condicionantes transversais que a gente fala, num viés ali estético, num viés funcional, artístico, cultural, político. Então a gente vai receber aí feedbacks, não vamos falar de críticas, são feedbacks, aonde você vai ter outras ideias associadas com o que você já tem que vai otimizar o seu produto. Então, por isso que as empresas, muitas vezes, elas relançam um produto com pequenas alterações de layout, chama lá versão 2, né? Se você pegar o Golf, por exemplo, um veículo da Volkswagen, nós estamos na 7ª geração do Golf, né? Então, você tem o G1 ao G7. Teve uma grande evolução daqueles períodos. Teve eficiência, em caracterização, mas tem perfis específicos ali que de um para o outro eles já sabiam. Quando lançavam o primeiro, já seria uma necessidade para o segundo. E assim por diante. Então, quando vocês pensarem nesse produto, como que vai ser feita essa atividade? Vocês terão, quando vocês clicarem aqui na atividade, ela vai abrir para vocês. Vocês vão desenvolver dentro
do SolidWorks, tá? Professor, por que o senhor colocou esse desenho do rodízio anterior? Vocês podem tomar por base algumas características desse projeto. Logicamente, vocês têm que pensar em algumas alterações para atender as demandas. Feito essas alterações, feitas essas caracterizações, não, professor, eu vou partir do zero, não tem problema. Crie o seu projeto, vocês são os projetistas, vocês são os indivíduos criativos que vão desenvolver uma solução para essa ideia. Vou fazer aqui meu projeto, como eu vou entregar ele? A entrega deve ser feita por meio do AVA, tá? Um arquivo compactado, zipado, com todas as peças, mais a montagem. Eu mostrei para vocês lá, quando a gente trabalhou o projetinho do desenho do rodízio, que a gente fez aqui na aula, a montagem, eu mostrei para vocês. Não adianta eu pegar o arquivo da montagem e mandar lá para o meu superior, mandar para o meu chefe, mandar para a minha equipe. Porque quando chegar lá e eu colocar no computador deles e abrir, não vai abrir. Porque o SolidWorks ele faz o link com as peças. Então, sempre quando eu vou mandar um projeto, eu tenho que mandar todas as peças em conjunto. Então, eu vou mandar as peças mais a minha montagem. Para não mandar esses arquivos separados, eu vou colocar todos eles numa pasta e vou compactar nessa pasta. A entrega aqui no SolidWorks também, ela vai estar vinculada à extensão. Não é qualquer arquivo que você pode enviar. Ele vai aceitar apenas .zip, .rar e .us7, que é o compactador do Windows, tá? 7S, acho, eu esqueci agora. Então, você vai ter que compactar o seu arquivo, você anexa e faz a entrega. Essa entrega, ela vai ser finalizada domingo, dia 21, às 11h59 da noite. Então, vocês têm aí quinta, sexta, sábado e domingo, 4 dias e 6 horas, o AVA dá até as horas que faltam para a gente, né? Para desenvolver essa ideia. Pessoal, essa atividade, ela não conta ponto. Ela é apenas para conhecimento e vivência de algumas características. O que nós queremos dessa atividade como resultado, além dos projetinhos e as ideias? Por que também até domingo? Para que na segunda-feira pela manhã eu consiga pegar esses projetos e eu vou fazer uma apresentação dos projetos de forma anônima. Eu vou pegar os projetos, colocar nas vistas que a gente vai analisar e montar uma apresentação. Nessa apresentação, eu não vou identificar de quem é quem o dono do projeto, o projetista. Nós vamos fazer um brainstorm entre todos nós, analisando os resultados. Como assim? Vou abrir um parênteses agora como exemplo. Se nós pegarmos aqui uma caixa e colocarmos dentro dela 50 peças de Lego, Lego é aquele brinquedinho, bloco de bloquinhos de montar, com 50 peças distintas e dar uma caixa dessa para cada aluno, sem nenhuma instrução. Provavelmente, nós somos nessa aula agora, no momento, 12 alunos. Sairiam 12 projetos distintos, né? 12 montagens distintas. Mas se eu não tiver um direcionamento, vai sair. Se a gente der um direcionamento, como a gente colocou aqui, né? Por exemplo, um rodízio, velocidade, carga, altura. Provavelmente vai sair algumas linhas de raciocínio similares, mais características diferentes. E aí nós vamos fazer uma análise em geral. Será que o rodízio número 1, que eu não sei de quem que é, na verdade eu vou saber, mas não precisa saber. Se na hora o projetista quiser falar, não tem problema. Mas eu vou apresentar de forma anônima, porque não é aqui para comparar projeto de ninguém, quem é melhor ou quem é pior. Não é isso. Nós vamos fazer um comparativo em cima desses fatores. Olha esse projeto, pessoal, que bacana. Ele é extremamente confiável, as peças a gente consegue ver que ele é manufaturável, mas a característica dele não é funcional. Tem um ali que ele apresenta uma funcionalidade, uma segurança, mas o cara desenhou de uma forma que eu acredito que seja um empecilho fabricar esse sistema, né? Aí tem talvez algum lá que não pensou em, digamos assim, funcionalidades, né? Ele não se sentiu tão ergonomicamente funcional. Então veja que nós vamos fazer comparativos vendo as ideias de cada projetista, e não é comparando qual é o melhor, qual é o pior. Na verdade, a gente só vai falar, aqui a gente tem essas condicionantes. Esse modelo que mandaram aqui, talvez, não sei se ele vai atingir aí a velocidade. Dificilmente, a gente sabe que é uma capacidade de carga de 250 quilos, e o layout apresentado, ele não traz uma segurança para essa carga de 250 quilos, né? Então, veja, são apenas uma análise de forma comparativa, tá? Outro ponto interessante, vou voltar aqui no AVA. Já eu abro para perguntas aí para a gente tirar umas dúvidas.
envio do arquivo. Então, você vai compactar lá o seu arquivo, sua pastinha com as peças, componentes e a montagem, e vou enviar para o professor. Pessoal, nesse arquivo, salve ele com o seu nome. Não salve ele como rodízio, senão eu vou receber 12 arquivos com o nome de rodízio. E aí, como eu vou saber qual é de fulano, qual é de ciclano, né? Isso serve para qualquer ação na sua vida. Isso é muito interessante. Eu usei esse exemplo na aula passada, eu vou colocar a mesma situação com vocês. Eu conversando outro dia com o pessoal do setor de recursos humanos, dessas empresas que fazem recrutamento, ele mostrou uma coisa interessante, ó, isso aqui é a vaga que a gente estava discutindo. Quando a gente abre a pasta dos possíveis currículos que vão ser para aquela vaga, tinha 50 arquivos, um exemplo. Dos 50 arquivos, 4 tinham o nome da pessoa, os demais tinham nomes como currículo vitae, né? Tipo, tinha um nome comum, não tinha uma identificação no arquivo. Aí eu penso assim, pô, esse cara, se ele está ali no momento que ele precisa de uma chance para ser chamado ou para se destacar de alguma forma, né? Pô, o arquivo com nome chama mais atenção do que um arquivo, todos têm o mesmo nome, currículo vitae, tinha muito numeral, currículo atualizado, currículo 2020, né? Então, você pega assim, pô, aí já é um diferencial. Não, eu tenho lá o currículo do Fábio, né? Aqui, ó, Gustavo Barbosa, tal, né? Do Carlos Henrique, tô vendo o nome do pessoal aqui, Lucas Alves, eu tenho lá o nome do, pô, já chama mais atenção do que, mais um currículo, mais um currículo, mais um currículo. Mesma coisa nos arquivos, coloque o seu nome, isso já começa a diferenciar você dentro da sua empresa. O projetinho do Manuel Ítalo aqui, ó, lá do Ítalo, do setor de engenharia, lá, né? A gerência está apresentando para as instâncias superiores, para os acionistas. A hora que ele abre a tela lá para abrir, Manuel Ítalo, engenheiro mecânico. O Manuel Ítalo, engenheiro ali do setor. Pô, bacana, entendeu? Network, vai gerando aquela confiança. Então, essa é uma dica particular que eu dou para vocês que faz um diferencial em certos momentos, tá? Do que ele abrir um arquivo lá, projeto rodízio. Pô, mais um projeto rodízio. E eu já recebi muito trabalho de aluno, às vezes eu não falo isso para ver o que acontece, e aí chega lá, rodízio que funcionou. Aí abro lá, peça maluca 1, peça doida 2, peça sem noção 3, entendeu? O cara coloca uns nomes ali que ele está desenvolvendo que na cabeça dele tem nexo, mas quando você vai apresentar para alguém, não tem nexo, ok? Tem só um parênteses aí que eu abri. Outra coisa interessante de se discutir, vejam as ideias, pensem, raciocinem, processo criativo. Eu não quero falar muitos detalhes aqui, porque eu não quero influenciar ninguém na tomada de decisão, tá? A decisão é de vocês, engenheiros, vocês são os engenheiros projetistas. Alguns vão olhar essas premissas e podem falar, pô, 250 quilos é um problema. Outros já vão falar, pô, só 250 quilos, legal. Alguns vão falar 5,4 km por hora. O que isso tem a ver? Outros, 5 km por hora. Isso é importante ter essa consideração. Outros vão falar, por que 40 milímetros? Para uns é problema, para outros é uma vantagem, é uma oportunidade, digamos assim. E aí tem aqueles alunos que falam assim, cuidado, isso é muito interessante. Vou até usar um exemplo de um aluno ontem, ele colocou essa contextualização dentro do projeto, e isso aí você vai, tem várias características quando você vai pegar lá a especificação do projeto com o seu cliente, né? Então, existem, por exemplo, lá em gerenciamento de projetos, nós temos o TAP, que é o termo de abertura de projeto, né? A reunião inicial de projeto, as premissas, lista de premissas, aonde ao final todo mundo assina que aquelas são as especificações do projeto. Por quê? Qualquer alteração no meio do caminho pode gerar o quê? Um desconforto, uma não análise. Vou dar um exemplo bem simples que um aluno deu ontem, muito interessante. Ele comentou assim, digamos que nós contratarmos, foi contratado um pintor para pintar o chão de um estacionamento. Foi um fato real que ele se relatou. E dentro desse estacionamento tinha uma caixa d'água. Só que o cara foi contratado para pintar o estacionamento. Ao final do trabalho, o cara fez um excelente trabalho. Ele fez lá um acabamento muito bem feito na marcação do estacionamento. Foi um trabalho limpo, não teve muito respingo, muito, né? Porque às vezes tem uns pintores que são meio sujos, não vou chamar os caras de porco, porque na verdade não tem zelo pela limpeza. Vou falar assim, mais técnico, né?
E aí ele fez um trabalho fenomenal. Só que o cliente ficou chateado porque ele não pintou a caixa d'água. E a caixa d'água não estava no projeto. Em compensação, lá na outra sede da empresa, foi um pintor nem um pouco cuidadoso, melou, não tem um bom acabamento, você olhava assim de longe, você via a curva da faixa, né, lá da faixa lá do estacionamento, mas esse cara pintou a caixa d'água. E aí, se você olhar assim, pô, o cara que fez um trabalho bacana, o cliente saiu insatisfeito por um detalhe, enquanto que o outro não fez um trabalho bacana, mas o cliente está satisfeito. Então, veja como é importante a gente se atentar às premissas e poder amarrar elas. Você poder argumentar com o seu cliente qual o porquê daquela necessidade. Tem várias metodologias aí, né? Um brainstorm, design thinking, né? Muitas características que a gente pode usar para você captar essa ideia. O design thinking fala até isso, né? Você captar ali não é só as necessidades do seu cliente, são as expectativas do seu cliente, né? E aí você gerar ali um resultado bacana, um resultado satisfatório que vai atender aquela demanda. Então vamos lá, recapitulando e vou me colocar na posição do cliente. Desenvolver o rodízio, atendendo a essas premissas, tá? E entregar até domingo. Alguma dúvida? Professor, Não, sim. Pode falar, Leonardo. Para explicar com relação a essa altura máxima aí. Posso. Eu não vou dar detalhes. Eu vou falar como o cliente falaria, né? Ah, é que lá na empresa tem umas lajotas um pouco mais alta que outra, a rodinha tem que passar. Entendeu? O cara pode não ser técnico, né? Mas a explicação técnica é essa. Tem umas depressões, tem uns degraus dentro do chão lá da empresa, e às vezes ele tem que passar por cima. Não pode ficar preso. Ok. Tranquilo? Sabe a altura desse degrau aí, professor? Aqui, ó, o maior deles lá que eu medi deu 40 milímetros. Maior, né? É o maior, exatamente. Se aparecer um maior, não é problema de vocês. Eu que fiz a especificação errada aqui do projeto. Tranquilo? Colocar um ponto interessante também, que surgiu outro dia, não foi nessa turma, foi discutido isso ontem, mas é um ponto muito interessante. Cuidado quando vocês forem desenvolver um projeto, o cliente, quando ele chega com a necessidade para vocês, ele tem 3 perfis muito interessantes. Ele quer todas as opções possíveis, num prazo de entrega mais curto possível e de melhor ainda se não custar nada, mais barato, né? Porque, infelizmente, a população, ela fala o quê? Mais em conta, mais em conta, mais em conta. Aí você vai lá para o seu cliente, você quer fazer uma reunião bacana, você quer demonstrar conhecimento, você fala, se eu colocar um sistema de freio, eu não preciso, mas, pô, bacana. É um freio, é legal, né? Não tem aqui suspensão, poderia ter um amortecimento na sua rodízio, pô, legal, massa, uma suspensão. E aí, quando você termina o projeto, ele olha para você e fala assim, o outro ali é mais barato. Ele não tem freio, ele não tem suspensão, mas ele é mais barato. Mas o meu tem freio, tem suspensão. Mas o outro ali é mais barato. Cuidado, às vezes a gente quer agradar de uma forma, mas não é a forma de se agradar, né? A gente teve um trabalho mais complexo, mais elaborado, mas no final a expectativa do cliente era outra, né? Então, tenham por base essas ideias, e aí me coloco agora como na posição do cliente para caso algum de vocês tenha algum questionamento, alguma dúvida em relação aos premissas e aos sistemas. Alguma curiosidade? Tranquilo. O fato dela ser estática é porque ela não é diferente daquelas rodinhas que giram, né? Isso. Eu dei o exemplo do carrinho de compras, né? As 2 rodinhas de trás ali são estáticas e as 2 da frente são as direcionais bobas, né? Não, o nosso é estático, ele não tem articulação. Tranquilo? Certo, isso foi para carrinho de supermercado. Não. Nossa empresa lá, a gente trabalha um produto lá que a gente empilha em cima de uma pallet para transportar dentro da empresa. Então é para pallet.
Para um pallet. Vai colocar uma plataformazinha em cima que vai colocar um monte de produto em cima. Uma paleteira, aliás. Não necessariamente uma pallet. É como se a gente fosse fazer uma tábua, né? Com os rodízios embaixo para colocar a carga em cima. Entendi. Tranquilo? Mais alguma curiosidade? Pessoal, um conselho que eu dou para vocês, e também isso serve não só para projetos. Opa, pois não, Padre. Só mais uma coisa, porque Vamos lá. Eu posso acrescentar algum outro material aí que já foi colocado aí? Ou é só porque já foi colocado aí? Pode. Esse projeto aqui, pessoal, ele é apenas como um guia, tá? Não obrigatoriamente você tem que ter 2 suportes, um suporte. Posso vir com rodízio de rodagem dupla, apoio somente de um lado. Vocês são os projetistas, vocês são os engenheiros. O meu rodízio tem uma roda quadrada. Se você justifica lá o porquê da roda quadrada, não tem problema, se ele funcionar, né? Se ele for funcional. A questão aqui, eu coloquei essa atividade do rodízio só para dar intuito como a gente fez aula passada para aprender o software, e aqui é só um direcionamento de imagens, características para você pensar aí no seu projeto, tá? Aqui não amarra nada. Professor, o meu rodízio ele não tem essa base. Não tem problema, é o seu projeto. Tranquilo? Beleza. Legal. Então, eu estava falando uma situação para vocês. Quando vocês forem trabalhar num projeto, quando você tiver uma demanda de desenvolvimento, tem um perfil de trabalho muito interessante, que é você trabalhar todo dia, não necessariamente o tempo todo, mas um pouco por dia. Eu falo muito isso com meus alunos de TCC. Quando eu faço orientação, converso com os alunos, eu falo o quê? Pessoal, não adianta vocês pensarem assim, eu vou trabalhar todo sábado, o dia todo no meu projeto. Passo a semana livre e trabalho, não livre, fazendo outras coisas, mas esse projeto eu vou trabalhar todo sábado. Não é eficiente, isso já é provado, já foi feito vários testes. O que é eficiente? Você trabalhar um pouco por dia, todos os dias, ou intervalos mínimos possíveis. Por quê? Mesmo se a somatória de um pouquinho por dia não der o sábado todo, o rendimento no final é maior. A partir do momento que você trabalha um espaçamento muito grande, você trabalha ele agora, eu tenho uma ideia de raciocínio e coloco ali minha ideia. Depois que eu faço uma janela de intervalo muito grande, quando eu começar meu trabalho novamente, para eu retomar o meu raciocínio, eu gasto tempo. Para eu tomar esse raciocínio, eu tenho que analisar o que eu fiz antes. Ao momento que eu começo a analisar antes, eu já começo a pensar no que melhorar o que eu fiz antes, retrabalho. E aí, quando eu chego no momento que eu tenho que ter criatividade e desenvolvimento, evolução, eu já estou cansado. Ou seja, eu não vou ser eficiente. E isso acontece com muitos alunos de TCC também. O que eu aconselho? Oi? Às vezes o cara, pelo menos para mim também, se ficar muito tempo fazendo só aquilo ali, o cara já está dispersa muito. Eu sou melhor também fazendo um pouquinho cada dia, porque você tem Exatamente. uma focada é diferente de 3 horas, com 1h30 você já está disperso, fazendo outra coisa, problema. Tem os outros atrativos, né? Você começa de manhã, mas chega 11 horas, a cerveja já está gelada no sábado, né? O cheiro do almoço está aparecendo, não é? O cheirinho já tá... Exatamente, o carvão já está acabando lá. Tem outros atrativos, que é uma realidade, pessoal, entendeu? Mas se você, por exemplo, eu vou trabalhar 30 minutos por dia. Quando você trabalha 30 minutos aqui agora, você faz uma evolução pequena. Tudo bem. Mas de hoje para amanhã, você tem na sua mente o que você escreveu, o que você evoluiu, o que você desenvolveu. Talvez nesse pequeno intervalo de tempo, você ainda faça pequenos raciocínios e faça associações. Pô, que bacana aquela ideia ali ó, que passou. Ela agrega lá no meu desenvolvimento. Quando eu chegar em casa, lá no trabalho, aquele momento de desenvolver, eu vou acrescentar mais coisas. E eu vou evoluindo de pouco em pouco. Então, esse pequeno grão em grão que a gente faz ao longo de um tempo é muito mais eficiente do que se eu pegar um período muito longo, num único intervalo muito distante. Então, pensem em trabalhar um pouco. Não deixem para desenvolver talvez só lá no sábado ou no domingo. Pense um pouquinho, anota.
Uma das características lá do Design Think, por exemplo, é você anotar. Por quê? As ideias surgem a todo momento, mas você não lembra delas a qualquer momento. Entendeu? Você teve uma ideia massa agora, anote, marque, mas também cuidado, se você deixar muito longo, quando você ler aquela anotação, ou você não lembra, ou não tem mais nexo, né? Você já não faz mais a associação com o seu projeto. Legal? Senhores, aproveitem também a eficiência do tempo. Nossa aula aqui tem ainda 50 minutos aí de aula para já começar a pensar, pesquisar, não quero falar muito, premissas, né? Analisar o projeto. Para a gente ter aí um correto alinhamento, por favor, coloque o nome de vocês aqui para a gente gerar a nossa lista de frequência, né? E estou aberto aí para questionamentos. Alguma dúvida a mais? Professor, só queria dizer que eu sou da turma de terça, tudo bem? Manuel Pronto, Ito. Manuel. Eu vou anotar aqui, mas coloca seu nome aí que eu corrijo lá. Legal. Beleza. Tranquilo. Professor, ô, Oi. aí quando a gente vier a montar, a gente tem que explicar também o porquê que a gente fez tal mudança. A gente via um arquivo também, a parte, é? Ó, vou colocar um parêntese nessa sua ideia. Entenda isso como um positivo. Não que tenha necessidade. Talvez o cliente está esperando o quê? O rodízio. Mas se você mandar uma explicação a mais ali, você pode cativar mais o seu cliente, né? Entendeu? Agrega um valor ali, explica, né? Porque muitas vezes você coloca um conceito de uma ideia, vamos pensar naquelas coisas bem abstratas, né? Que a gente vê às vezes em design, arquitetura, talvez, ou até mesmo de produto, o cara pensa numa coisa altamente futurística, né? E você bate o olho, se não tem uma explicação, você não entende para que é o conceito do cara. Tudo bem que tem uns conceitos ali muito abstratos, mas pelo menos tem um direcionamento. É à vontade, não é obrigatório. Mas veja que pequenos detalhes que a gente faz agregam valor, né? Vão agregando expertise, experiências. Mas legal aí sua colocação. Ok, professor. Professor, Opa, beleza, Fábio. Opa, Carlos. professor, eu utilizo o SolidWorks 2018, que eu já tenho instalado. Eu posso Tranquilo. mandar Pode. pelo 2018, né? Pode. Talvez vai dar algum probleminha só se eu te mandar algum arquivo para você, não vai ser agora o caso. Mas mais para frente, se eu mandar algum arquivo, talvez você tenha que só redesenhar, porque o 2020, eu estou usando 2020, não abre no 18. O 18 abre no 2020, entendeu? Entendi, professor. Mas a sua licença, você consegue atualizar, viu? Ela abrange o 2020. Só não abrange o 21 ainda, mas o 2020 sim. Tranquilo? Pessoal, opa, Tranquilo. Fábio. Professor, Opa, pois não? o link da aula passada está disponível no Ava? Não. Tá. Eu vou Tá, colocar beleza. também para vocês, deixa eu só abrir aqui e mostrar. Aqui nessa aula, eu daqui a pouco vou colocar para vocês também a gravação dessa aula, vai estar aparecendo aqui em cima. Aqui é só o PDF daquela apresentação que eu mostrei para vocês olharem aí, tá? E da aula passada, vamos aqui. Tanto na prática, todas elas geralmente eu coloco, ó. Então tem aqui, ó, o videozinho explicando. Se a gente vier aqui na segunda-feira, só um minutinho que ele vai. Aqui, ó, segunda-feira. Projeto conceitual, né? Ó. Tá aqui, ó, o vídeo e o PDF. Tranquilo? Beleza, professor. Caso Só não ache mais alguma uma. coisa, é só mandar lá no grupo que a gente compartilha. Beleza. Professor, você está com o SolidWorks aberto aí? Tô. Como é que eu faço para fixar aquela orientação da vista lá em cima, quando o senhor começa a desenhar, aí Pronto. Essa aqui Isso. é botão direito aqui, barra de ferramentas. Ó, tá aqui, ó, vistas. Ó lá, sumiu. Eu seleciono aqui, talvez ela apareça em algum outro canto, tá? Ó, eu posso colocar aqui na minha lateral, aqui ele não vai aceitar porque minha tela é alongada, mas aqui do lado, ó. Tá? Então é aqui, ó. Vou mostrar de novo para vocês aí, calma aí. O Michel ficou aqui do lado, meu, ó. Depois eu encaixo lá de novo. Botão direito aqui, ó. Em qualquer parte, só não em cima dos ícones, aqui do lado, ó. Barra de ferramentas, vistas, ó.
Aí ele apareceu. Aí eu vou encaixar ela aqui. Ah, beleza. Meu deu certo aqui, professor. Já Obrigado. deu? Maravilha. Tá ali o meu. Eu sempre deixo ali. Facilita. Legal? Pessoal, qualquer dúvidas, críticas, elogios, sugestões, estamos à disposição dos nossos meios de comunicação, nossa ferramenta Torpedo ou nosso grupo do WhatsApp, ok? Bom fim de semana a todos. Bom quaresma aí, início de quaresma, quarta-feira de cinzas. Nos encontramos aí segunda-feira. Pessoal, mandem um projetinho para a gente fazer uma aula bacana de análise de projetos. É muito interessante a gente ver as ideias que cada um teve. Às vezes você vê o projeto de outro colega e fala, caramba, que ideia massa, cabe no meu projeto, ou ó, essa característica já não cabe no meu projeto. Lá na aula a gente vai olhar e ver assim, isso aqui é mais funcional do que esse. Não que esse que não é funcional esteja errado, esse outro é apenas um pouco mais eficiente. Ok? Valeu, pessoal. Bom fim de semana. Valeu, Boas. professor. Valeu, Valeu, professor. professor. Bom final de Bom semana. final de semana. Boa noite. Até mais. Abraço. Boa noite, professor.